Como está o clima no STF hoje? Olha, Cláudia, a sessão começa daqui a pouco às 2h30 da tarde e a expectativa é de que esse seja o primeiro item da pauta. O Supremo, inclusive, já confirmou que a ideia é discutir hoje a ação. Ontem, os advogados de Daniel Silveira até que tentaram adiar, tentaram evitar que a sessão de hoje fosse realizada. Entraram com 6 pedidos, todos negados, inclusive o advogado do deputado foi multado em R$2.000 pelo relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, por conta de recursos protelatórios. São recursos legais que existem na legislação, no regimento do Supremo Tribunal Federal. O problema é que, da forma que eles estavam sendo utilizados, segundo Alexandre de Moraes, o objetivo era apenas tentar evitar o julgamento da matéria. O ministro Alexandre de Moraes também negou o pedido de extinção da pena, para que seja acabada a proibição de Daniel Silveira participar de eventos e também dar entrevistas e também a expectativa é bastante grande com relação a essa possibilidade, inclusive de que o deputado se torne inelegível, se for mesmo confirmada a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já deu todas as sinalizações de que pretende, que a tendência é de condenação de Daniel Silveira. No ano passado, quando a Procuradoria-Geral da República apresentou o inquérito, esse inquérito foi aceito por unanimidade por todos os ministros da Casa. A diferença é que agora a gente tem 2 ministros novos. Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, e também André Mendonça. Por isso, a pressão é grande, Cláudia, para que esse processo seja feito um pedido de vista. O que é isso? É um prazo maior para analisar a questão. Agora, esse julgamento está sendo muito criticado pelos aliados do presidente Bolsonaro, pelos aliados de Daniel Silveira lá no Congresso Nacional, e hoje o deputado Coronel Tadeu, inclusive, criticou o próprio Congresso por, nas palavras do deputado, ter abandonado Daniel Silveira. Mas vamos falar apenas de três defeitos ou 3 erros jurídicos graves que estão nesse processo do Daniel Silveira. O primeiro deles é a prisão preventiva de um deputado. Prisão preventiva de um deputado que não tem amparo constitucional para isso. O segundo é um inquérito feito de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, por fatos futuros. Até onde eu aprendi, no Largo São Francisco, graças a Deus fiz uma boa faculdade, o inquérito ele só pode ser aberto por fatos pretéritos. Dentre outras, eu cito mais uma, senhora presidente, que são as medidas restritivas que foram impostas ao deputado Daniel Silveira e que, lamentavelmente, essa casa se demitiu, se omitiu. Não era para absolver Daniel Silveira, não. Era para dizer, continua ou não continua a ação penal. Só isso. E nós fizemos ouvidos moucos. Fizemos de conta que não existe o deputado Daniel Silveira. Olha, senhora presidente, eu vou dizer uma coisa muito forte aqui agora. Tomara que outros casos apareçam. Porque se hoje dói no lombo do Daniel Silveira e no lombo de toda a sociedade brasileira, porque está vendo o seu direito de liberdade ser suprimido, tomara que doa no lombo de muitos, para aprender com o exemplo dele. Vale lembrar que depois do pedido de prisão que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados autorizou a manutenção da prisão do deputado. Lá no Supremo Tribunal Federal, o que eles vão apurar, O que está sendo analisado nessa ação penal? Crimes de coação, tentativa de impedir o trabalho do Supremo Tribunal Federal, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e tentativa, segundo o Supremo Tribunal Federal, de impedir o livre exercício dos poderes aqui da União.
Obrigada por enquanto, Luciana, que trouxe aí as últimas informações sobre esse julgamento de cassação do deputado Daniel Silveira. Pois é, seguimos então com muito mais análise e opinião. Roberto Mota com a gente. Mota, eu quero trazer inclusive esses elementos trazidos pelo parlamentar que fez a defesa ou expôs o que ele chama de erro de procedimento por parte do Supremo Tribunal Federal. E eu me lembro, nessas entrevistas feitas nas últimas semanas, alguns parlamentares manifestaram um certo arrependimento quando votaram pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. E em relação a essa defesa do parlamentar na Câmara Federal, você entende que de fato houve erro de procedimento? E qual deve ser o posicionamento do Supremo Tribunal Federal? A tendência é que ele seja condenado e muito provavelmente fique inelegível, não é? Daniel, o que a gente tem ouvido dos maiores especialistas em direito, dos maiores juristas do Brasil, consistentemente, concorda com o que esse deputado acabou de dizer. Tá? O deputado Daniel Silveira é acusado de 3 crimes, 2 desses crimes estão ligados à antiga Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. É um dos princípios básicos do direito penal que a lei retroage para beneficiar o réu. Então, se a lei foi revogada, 2 daqueles crimes não existem mais. No caso do deputado Daniel Silveira, também é como o outro deputado acabou de dizer, a ação foi iniciada pelo Supremo, a suposta vítima é o Supremo e quem vai julgar é o Supremo. Isso também configura, segundo os juristas, uma clara violação do princípio constitucional. E eu queria fazer rapidamente só algumas outras observações. Não existe crime de opinião em uma democracia. E os deputados têm garantido na Constituição a imunidade por seus atos e por seus votos e por suas opiniões. Não é preciso concordar com o que o Daniel Silveira disse, nem com a forma com a qual ele se expressou para defender tanto a imunidade parlamentar quanto ao direito à livre expressão. Vamos saber também do Alfredo Scaff. Scaff, o ministro aí do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, rejeitou recursos da defesa de Daniel Silveira e multou também em R$2.000 o Paulo César Rodrigues de Faria, que é o advogado do parlamentar. De acordo com essa decisão, ele disse que o advogado abusou de direitos de recorrer. Ele considerou que a série de recursos apresentados pela defesa do Daniel Silveira eram abusivos e tinham o objetivo de adiar o julgamento dele. Ele afirma que isso é um abuso, ele está sendo perseguido. Como você vê essa questão? A questão do abuso vai muito de juiz para juiz. Imagine só quantos milhares de recursos, habeas corpus, foram interpostos na questão da Lava Jato. Quantos habeas corpus o ex-presidente Lula interpôs nos tribunais superiores? Quantos ele perdeu? Quantos ele ganhou? É isso que a gente precisa entender. O mais absurdo de tudo isso, Cláudia, não é só a animosidade do magistrado que está dizendo isso é abusivo, isso não é. É que a lei tem que ser para todos. Os advogados são todos iguais. Nós precisamos tratar a advocacia como indispensável à administração da justiça e não dessa forma. E eu pergunto, cadê a OAB? Onde está a manifestação da OAB nesse caso? Não para proteger o colega, mas para fazer cumprir a lei, que é muito mais do que proteger o colega. Nós precisamos sim ser corporativistas como advogados e proteger os colegas, mas nesse caso está escancarado a ausência de democracia nesse inquérito. Os advogados estão há 2 anos sem ter vista integral do processo, sem poder despachar com o ministro. Será que isso não é uma nulidade absoluta? Outras nulidades já aconteceram por motivos muito menores. Eu gostaria de saber o porquê dar vista para alguns e não dar vista para outros. Isso é o devido processo legal? E, sinceramente, só para complementar o que o Roberto Mota falou, a grande vergonha nesse caso de Daniel Silveira é do parlamento. O parlamento jamais poderia ter se omitido com relação a isso. Na verdade, o parlamento é que deveria ter punido Daniel Silveira e não o Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, a imunidade parlamentar está por quaisquer opiniões, palavras e voto. Repito,
quaisquer. Enquanto isso não for tirado da Constituição, é o povo que deveria julgar Daniel Silveira nas eleições e a Câmara dos Deputados que deveria puni-lo pelas suas alegações que não agradaram ninguém, muito menos a mim, mas crime não houve. E eu acho que o Ministério Público Federal também escorregou porque está esquecendo que existe uma Constituição que é muito maior do que uma lei ordinária. Seguimos com a análise do comentarista do Grupo Jovem Pan, Diogo Schelp. Diogo, embora muitos especialistas apontem que a tendência é justamente de que Silveira seja condenado e que ele se torne inelegível, fique inelegível, há quem aposte também na possibilidade do ministro André Mendonça, que foi o penúltimo a chegar e ainda não tomou pé de todos os detalhes do processo, peça à vista. E aí poderia dar tempo de Daniel Silveira se candidatar e eventualmente se eleger. O que é possível fazer um prognóstico em relação a isso? Você crê nessa possibilidade ou você entende que há um acordo entre os ministros para tentar votar antes desse processo? Olha, Daniel, existe essa possibilidade, pelas informações que chegam aí dos bastidores do STF, de que André Mendonça peça vistas desse processo justamente para adiar o resultado do julgamento. Cássio Nunes é bem mais improvável porque ele é revisor do processo e, portanto, ele tem conhecimento profundo desse processo, não teria uma justificativa para pedir vistas. No entanto, mesmo que André Mendonça peça vistas, é possível que os outros juízes antecipem o voto, antecipem o seu voto nesse julgamento, formando maioria de condenação. Nesse caso, mesmo pedindo vistas e o processo, quer dizer, o julgamento não estaria concluído, mesmo pedindo vistas, André Mendonça se veria pressionado para devolver rapidamente o processo para julgamento, antes mesmo do final do semestre. Haveria, então, uma pressão interna para que ele o fizesse isso, porque já estaria configurada ali a maioria para a condenação. Então, é muito provável que mesmo ele pedindo vistas, Daniel Silveira venha a ser condenado até o final do semestre, antes, portanto, de poder ser eleito para um novo cargo público. E um dado interessante, importante, que o Mota levantou, a questão de que das 3 denúncias, os 3 crimes que foram aí imputados pela PGR a Daniel Silveira, 2 são da Lei de Segurança Nacional, que foi revogada e, portanto, a defesa diz que não cabe mais a condenação, mas o outro, o crime de coação no curso do processo, esse crime pode render aí de 1 a 4 anos de prisão, ou seja, Daniel Silveira não ficaria preso em regime fechado, mas seria o suficiente para torná-lo inelegível, como você falou.